Tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai estar começando mais um episódio aí da carteira cripto. Hoje a gente vai estar apresentando aqui a plataforma que a gente utiliza para fazer as operações de cripto. A plataforma é a Deribit, é uma das maiores corretoras de criptoativos do mundo, né? É nela que a gente vai trabalhar a venda de opções de criptoativos. Vou dar um overview aqui sobre a plataforma, né? Aqui a gente vai ter os segmentos, o spot, onde a gente vai, se quiser comprar criptomoeda no mercado à vista. A gente tem aqui os futuros, né, os contratos futuros. Se a gente quiser comprar ou especular um pouco, aqui é um mercado mais alavancado, como o nosso mercado B3, e nos Estados Unidos também o futuro ele é um mercado alavancado. E aqui a gente vai ter as principais criptomoedas que a gente vai conseguir operar criptoativo. Nossa principal moeda aqui, o BTC. Depois a gente tem o Ethereum, a Solana e o XRP. Tá? Aqui a plataforma normalmente começa assim, onde a gente vai ter o saldo em conta. Aqui vai ter o saldo em moedas, parte de margem, daqui a pouquinho eu vou estar explicando o que é a margem inicial, o que é a margem de manutenção, né? Aqui vai ter nossas posições, todas as posições de ordens que nós tivermos, tá? E agora a gente vai começar a conversar um pouco sobre em si os contratos, né? Por que é importante saber a quantidade, ou como o contrato se faz, para que a gente possa entender qual é o mínimo que a gente pode começar, né? Então, eu vou começar aqui pelo primeiro, que é o BTC. Pode escolher qualquer vencimento aqui, só para tentar explicar. Aqui ele é bem intuitivo no sentido de, se vocês já operaram uma plataforma de opções, ele é bem similar, tanto a plataforma lá no módulo de opções do Profit, tanto lá nos plataformas dos Estados Unidos, como a Teixe, a gente vai ter o lado das puts e o lado das calls, né? A gente vai estar aqui, ó, lado calls, lado puts. Aqui, se a gente quiser abrir, a gente clica, vou abrir aqui numa put qualquer, onde a gente vai ter o bid US, que está sendo negociado. E aqui é importante, tá? O que é isso aqui? É o tamanho do contrato. Toda vez que eu abrir aqui e colocar 1, a gente vai estar no BTC, o mínimo que a gente consegue operar a nível de venda coberta, nível de venda de put, venda de call, é 0.1 BTC, tá? E hoje 0.1 BTC ele estaria em torno do que? Vamos olhar aqui 0.1 BTC. BTC hoje está em torno de 58 mil. 10% disso daria em torno de 5.800 dólares para começar a fazer a venda coberta de um contrato de opções de BTC. Aí nós temos aqui o Ethereum, né? Vou pegar aqui um qualquer também. O Ethereum mínimo para que a gente consiga operar é um Ethereum, tá? Então, a mesma coisa, para a gente operar um contrato de Ethereum, a gente precisaria ter, hoje o Ethereum está 2.300 dólares, a gente precisaria ter isso aí. Ou menos, se a gente vendesse uma put aqui embaixo, por exemplo, vamos pegar um contrato maior aqui, 25 de outubro, nós fôssemos vender a 12 mil, estaria vendendo aqui em torno, para ganhar em torno do 0.02, então a gente estaria falando aqui de 63 dólares aproximadamente, tá? Próximo seria a Solana, né? A Solana, o contrato ela é de tamanho normalmente de 10, tá? Então toda vez que eu for fazer uma venda, uma compra, eu vou ter que ter
Vou ter que adquirir, se eu precisar adquirir 10 Solanas, hoje a Solana está em torno de $131, vezes 10, então estaria em torno de $1.300. E a XRP, que hoje ela está em torno de 0,57. O contrato seria 1.000, está aqui ó, o tamanho do contrato. O contrato faz 1.000 XRP, então isso daí é em torno aí para a gente conseguir começar a operar em torno de $500, né? Então isso aí vai para a primeira pergunta. Quanto seria necessário para começar? Necessário para começar seria, olhando os quatro, a gente poderia começar pela XRP, ela estaria 0,57, em torno de $500. A gente já conseguiria trabalhar um contrato. Depois eu vou estar falando um pouquinho de margem, que a gente poderia até trabalhar um pouquinho mais, utilizando a margem da corretora. Mas aí para quem está iniciando, quem não sabe o que está fazendo, qual é a primeira vez e tal, o ideal é começar coberto. Precisa de $500, ter $500 na corretora, tá? Para que a gente não tenha problema de ser exercido e não ter como cobrir, né, o exercício e ter problema. Então, o ideal é a gente começar pelo menos com um contratinho. Por exemplo, se você vender aqui a 0,50 seria $200, a 0,45 você teria que ter $450. Mas para começar, somente venda, aí menos a gente poderia fazer travas, né, travas de crédito, ou tentar operar travas de débito, né, ou qualquer outra operação, uma broker Butterfly, uma put rate, ou já conseguiria fazer algumas coisinhas aqui para começar a ganhar nesse mercado, tá? Outra coisa que eu queria conversar com vocês é sobre uma coisa que quem já opera opção vai ter um pouquinho de dificuldade, porque aqui na Deribit as opções de BTC e Ethereum, elas são o que chamamos de Settle Cash. O que seria esse Settle Cash? Se eu comprei, eu vendi uma put a 50 mil, certo? O mercado hoje está a 55. E aí eu venho e o mercado cai, eu sou exercido lá, o mercado cai para 49 mil. Então eu vou exercer essa put e vou comprar lá a 50 mil. Não vai cair um contrato de Bitcoin na minha conta, vai cair a diferença entre 50 mil e 49, tá? O que eu deveria ganhar. Então, eu não recebo contratos, eu recebo a diferença em BTC, tá? Tanto é que para BTC e Ethereum a gente tem que ter na conta, se a gente for operar BTC, a gente tem que ter na conta BTC. Se a gente for operar Ethereum, a gente tem que ter na conta Ethereum, para que o colateral seja na própria moeda que a gente está operando, tá? Já a Solana e o XRP, a gente precisa de ter na conta o SDC como colateral, tá? Por quê? Porque ele é que a gente vai fazer as operações. Nele, se a gente for exercido, a gente recebe a moeda Solana, a gente recebe o XRP, tá? Então, eu queria explicar isso um pouquinho, não sei se ficou entendido para todos, eu posso depois explicar melhor, mas o primeiro que vocês têm que atentar é isso. Opções de BTC e Ethereum, elas são Settle Cash, ou seja, a gente sempre ganha a diferença, tá? Como assim a diferença? A gente sempre vai ganhar em BTC, a gente tem um colateral BTC e vai ganhar em BTC, a gente não assume o contrato. Exemplo, eu tenho um SDC, eu troco para BTC. Não acontece isso, eu tenho BTC e continuo com BTC. Então eu só vou ganhar mais BTC ou eu vou, dependendo da operação, eu vou perder o BTC. Ethereum é a mesma coisa. Então a gente sempre ganha a diferença. Solana e XRP, a gente ganha o SDC, mas a gente pode ser exercido e ganhar sim a criptomoeda que a gente operou, tá? Então, essa é uma principal diferença. Normalmente, quando a pessoa opera mercado B3, lá, opções de ações, a gente opera e depois, se for exercido, a gente recebe as ações, né?
Aqui é parecido com quem já operou contratos nos Estados Unidos de SPX, que é o ETF do SP500, que ele é settle cash, ou seja, você opera e ganha só em moeda. Quem opera em futuros, lá que também você já recebe só a grana. Tá? Então, é isso que eu queria dizer. E como eu falei, isso vai influenciar na margem, tá? Aqui, como vocês podem ver, a Deribit ela tem um chamado IM. Se vocês clicarem aqui, ele vai dizer que é a margem inicial, tá? E vocês embaixo vocês vão ver que tem a MM, que é a margem de manutenção. Para mim abrir um contrato qualquer, ele sempre vai chamar uma margem inicial. Se eu tiver a margem, ele deixa eu abrir. Se ele não tiver essa margem inicial, ele não deixa nem abrir a operação. E aí depois eu tenho a margem de manutenção, que é o quê? Conforme o mercado vai variando, essa margem aqui me mantém na operação. Se subir demais, a corretora vai me executar e vai me tirar do jogo. Então isso aqui a gente tem que ficar ligado, porque se você estiver operando ali com 100%, 90% da margem inicial e 85% da margem de manutenção, qualquer variação de mercado vai te tirar do jogo. Isso aí pode ser que você esteja até certo na operação, mas se você não prestou atenção nisso, você vai ter que sair do jogo e vai perder dinheiro, tá? Então, esse episódio aqui é para falar da importância de conhecer a plataforma, o que significa a margem, né? Qual o ativo que a gente vai operar, porque dependendo do ativo, você vai ter que ter um maior volume de financeiro ou menor volume financeiro, então isso é importante para a gente começar a delinear. Poxa, eu vou operar um Bitcoin, pô, é 0,1, eu preciso ter 5 mil. Eu vou operar um Ethereum, eu preciso ter no mínimo 2.300 dólares. Eu vou operar Solana, em torno de 1.300. Eu vou começar com XRP, pô, vou começar em torno de uns 500 dólares. E aí eu posso rentabilizar XRP e começar, por exemplo, a colocar essa grana em Ethereum. E aí quando eu conseguir ter uma condição, eu começo a operar Ethereum. Então aí eu começo a ter uma máquina geradora de renda no XRP e aí monto uma outra máquina geradora de renda no Ethereum. E essas duas granas eu vou pegando e vou botando em BTC, vou acumulando BTC, até que eu consiga gerar uma outra máquina de geração de renda no BTC. E assim o que vai acontecendo? Você vai escalando, né? Você vai acumulando uma criptomoeda e vai escalando, vai aumentando o que você vai ganhando. E a ideia aqui desse episódio de carteira cripto é a gente fazer isso. A gente vai começar operando XRP, porque é um menor volume. A gente vai pegar essa grana que a gente vai adquirir no XRP e vai começar a montar uma operação em BTC, em Ethereum, e aí a gente vai começando a o quê? Tem uma máquina de renda, passar a ter duas, passar a ter três, começar a aumentar esse volume para que a gente possa ir trabalhando e aumentando. Tá bom? Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram bastante, deem um like, se inscrevam no canal. E aí no próximo episódio a gente vai estar conversando aí sobre qual seria o target, né, para que a gente comece. Poxa, eu quero meu target 3% no mês, 4% no mês, 5% no mês, que a gente possa entender qual seria um target ok para a gente começar. Agradeço a todos, obrigado e até a próxima.